Oi, Recording gente. from. Bem-vindos ao Portal Qualificação mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma entrevista muito legal e que eu acho que vocês vão gostar pra caramba. A gente vai falar de experiência do paciente e quem está aqui para conversar com a gente é a Kelly Rodrigues. É uma amiga querida que eu conheço trabalho há muito tempo e que vem mudando a maneira como as organizações de saúde veem a experiência dos seus pacientes. Kelly, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui hoje. É um prazer ter você aqui. Eu que te agradeço, Carol. Eu, aliás, acabei lembrando de uma coisa nesse exato momento. Uma das primeiras palestras que eu fiz no Brasil, das grandes palestras, foi a convite da Carol, junto com a Subhashini, que é a diretora de qualidade e segurança da Cleveland Clinic, né? Chique, né? Então, né? Super, super. Ah, E ela acabou aí participando da nossa Semana PX, mas eu conheci naquela oportunidade, isso foi em 2016. nossa, Então, verdade. eu sou muito grata a você, Carol, até aquela oportunidade, quando a gente estava ainda começando a falar de experiência no Brasil, né? Eu comecei nessa minha trajetória, já vou contar tudo isso para vocês, em 2014, mas em 2016 ainda estava muito no início. E a Carol, já olhando ali as inovações, já tinha estruturado um congresso muito importante de segurança de qualidade, trazendo a experiência do paciente e me convidou para falar. Então, muito obrigada. A gente realmente se conhece já há muitos anos. Em 2016, a gente já se conhecia fazia tempo. Verdade. Mas, Carol, deixa eu contar um pouco, então, aqui da minha trajetória para o pessoal saber quem sou eu. Eu trabalho na área de saúde há mais de 20 anos, não sou da assistência, o meu background é marketing, eu fui superintendente de marketing de uma instituição de saúde por 16 anos, e o que me motivou a olhar a experiência do paciente, eu entrei nessa arena em 2014, mas eu fui motivada por alguns fatores que aconteceram na minha vida pessoal, né? A minha mãe teve câncer, e a minha mãe teve uma jornada muito difícil. Minha mãe faleceu em 1 ano desde o diagnóstico, era um câncer muito agressivo, mas eu fiquei muito indignada quando eu passei a sentir as coisas na minha própria pele, porque uma coisa é a gente prestar serviços, e eu achava que eu era muito focada no usuário, no paciente, eu entendia muito, a minha área era responsável por fazer as pesquisas e tudo mais, mas é totalmente diferente da gente vivenciar a história toda. E eu tinha muito acesso, eu conhecia todo mundo, minha mãe tinha um plano de saúde privado muito bom, e aí a gente percebe que eu, com todos aqueles acessos, tive uma experiência ruim e que não tinha nada. Então, foi isso que me motivou a entender o que era efetivamente a experiência do paciente, que acho que é o que a gente vai explorar aqui, né? E fui estudar nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, que é um dos hospitais que é grande referência aí no tema, e não existia nada assim de formação especificamente. Hoje no Brasil a gente já tem até pós-graduação em experiência do paciente, mas eu fui estudar aí, né, só para Cleveland Clinic eu já fiz 7 vezes, fiz vários cursos aí no Barrow Institute, enfim, em várias instituições, todas americanas, porque o mercado americano remunera a experiência do paciente, mas aí eu fui descobrir que na Europa existia, na época, uma pós-graduação em Mondragon, em experiência do paciente, e eu fui me conectar com a Europa por conta disso. E a gente vê que a Europa tem, na verdade, estímulos que são muito mais parecidos com os brasileiros, porque eles não são remunerados por experiência do paciente, mas eles olham muito a questão do cuidado centrado. Então, é essa minha trajetória, né? E aí, em 2015, eu fundei a Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente. É isso, essa sou eu. Muito legal, não? Tem uma trajetória incrível que eu tive o maior prazer em acompanhar e várias vezes. Vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta que não quer calar, né? Qual é a diferença entre satisfação e experiência do paciente? 10 entre 10 pessoas que entram em contato com o portal Pois Qualificação querem saber isso. Pois é, vamos lá. Satisfação, ela tá. E isso não significa que a gente não tenha que entender a satisfação ou a percepção do cliente ou do paciente ou do usuário, enfim. Mas a satisfação, ela está pautada na expectativa das pessoas, né? Então eu posso ter duas pessoas que passaram por um mesmo atendimento,
uma dizer que foi ruim, a outra dizer que foi bom, porque está pautado na sua expectativa. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Se você tem aí o seu plano de saúde e paga muito caro, tal, aí você vai lá num dos melhores hospitais de São Paulo, lá no pronto atendimento, e você demora 2 horas para ser atendido. O que você fala? Isso aqui está uma porcaria, está parecendo o SUS. E aqui, parênteses, não estou dizendo que o SUS é ruim, aliás, o desenho do SUS é maravilhoso. Só que tem lugares que funciona melhor e lugares que funciona pior, né? Aí, se você tem lá um paciente do SUS, não sei se vocês sabem, mas os índices de satisfação do SUS são bem altos, né? Ah, mas por que, Kelly? As pessoas têm baixa expectativa? Não, a expectativa das pessoas é ter acesso. Então, se ela vai e ela demora 5 horas para ser atendida e depois tem uma pesquisa de satisfação, mesmo assim ela vai dizer que foi bem atendida. Porque a expectativa dela é o acesso. Quando eu estou falando de experiência, eu busco, nas perguntas que eu faço, na pesquisa que eu faço, eu busco não ter aqui julgamento de valor. Eu não quero saber a expectativa. Eu pergunto exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque o meu objetivo é ter um call to action. O quê? Eu tenho algo para fazer com aquilo que estão me respondendo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O mercado americano, como eles começaram a remunerar a experiência do paciente, isso foi em 2006. Eles implementaram uma ferramenta que chama HCAHPS, que no Brasil a gente chama de HCAHPS, que é um questionário que eles chamam de uma pesquisa de experiência. Eles implementaram em 2006 e começaram a remunerar em 2008. Nessa pesquisa, eu tenho perguntas que eu tenho que fazer com essas respostas. Então, eu pergunto lá, você entendeu o que o seu médico falou com você? Se a pessoa disser que não, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de o médico falou num linguajar que a pessoa não conseguiu, um linguajar muito técnico, que a pessoa não conseguiu entender, ou eu tenho aqui também uma questão de literácia. A pessoa não conseguiu entender porque ela nem entende nada da patologia dela, né? Que eu tenho? Qual é o meu call to action aqui nesses dois desenhos? Para o médico que está falando num linguajar muito técnico, isso foi uma técnica, inclusive, da Cleveland Clinic, porque esse era um dos problemas deles, eles desenvolveram um programa de educação para médicos, só para médicos, para que os médicos aprendessem a se comunicar com o paciente de uma forma diferente. E se eu tenho um problema aqui de literácia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estruturar um programa de educação em saúde para que eu eduque os meus pacientes a entenderem a sua patologia. E dessa forma eu vou conseguir engajar muito mais os pacientes. Um outro exemplo para a gente dar aqui o parâmetro de satisfação e de experiência é eu perguntar, vamos lá, eu pergunto satisfação, tá? Pena que a gente pode fazer uma interação aqui, senão eu ia fazer um quiz com vocês nesse momento. Mas aqui, ó, se eu perguntar, você está satisfeito com o tempo, quando você apertou, está internado, você apertou lá a campainha de enfermagem, você está satisfeito com o tempo que você foi atendido? A pessoa pode dizer sim ou não. Eu não sei quanto tempo demorou. Agora, se eu fizer uma pergunta de experiência, eu vou perguntar assim, quanto tempo você demorou para ser atendido? E eu posso depois ter uma pergunta de satisfação seguida de esse tempo foi satisfatório para você? Mas aqui eu estou evitando o julgamento de valor com uma questão só, porque nesta questão aqui eu estou vazio, eu não sei o que fazer. Entende? Uhum. Então é isso. Satisfação, ela está pautada em expectativa. E em experiência, eu tiro esse julgamento de valor. Eu tenho call to action em tudo aquilo que eu estou perguntando. Muito bacana, né? Porque você tem informação suficiente para mudar um pouquinho a assistência. E isso é o mais importante para a gente quando a gente está falando de gestão da qualidade, né? Não tem jeito. Muito bacana. Mas como é que a gente começa a trabalhar a experiência do paciente numa organização de saúde? E aí, não estou falando só hospitalar, mas como é que a gente começa a olhar para isso? Qual é o ponto de partida? E aí, né? Estou a fim de trabalhar isso, encarar. Carol, muita gente acha que a experiência do paciente é a mesma coisa que a experiência do cliente. Então, é assim, eu só vou olhar os pontos de contato, eu só vou olhar o acolhimento, a hospitalidade,
o mordomo que vem servir não sei o quê. Então, eu atribuo isso a serviços premium, e aí a gente tem que entender que a experiência do paciente a gente pode implementar em qualquer tipo de negócio, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Claro que com dinheiro tudo é mais fácil, mas a gente não trata só de questões financeiras aqui, a gente trata de mudança de cultura e mudança de mindset, tá? Experiência, gente, não é só o dia do aniversariante, o bolinho, o levar o pet, todas essas coisas, elas são também importantes, mas a experiência não é só isso, tá? Então, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. A primeira questão, por um acaso, o primeiro pilar é a segurança e qualidade. Não adianta eu estender o tapete vermelho e cometer um evento adverso, matar o paciente por uma infecção. Então, a primeira coisa é segurança e qualidade. Não dá para falar dos outros pilares sem ter isso. O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente, que eu vejo, Carol, que é uma das coisas mais difíceis, assim, no Brasil, de serem implementadas. Muita gente está olhando o pilar da segurança e está olhando o da excelência na jornada, que é o terceiro pilar estratégico, mas o segundo ali, que é o cuidado centrado, todo mundo diz, não, eu faço, mas não de forma sistêmica e sistematizada. Então, aqui o cuidado centrado, ele envolve uma série de coisas. Tem aqui uma vertente europeia e uma vertente americana, mas fazendo um mix disso tudo, é fazer com que o paciente seja tratado com compaixão, dignidade e respeito, é o cuidado coordenado, né? Assim, eu não ter esse cuidado departamentalizado que a gente tem hoje. Então, é olhar a pessoa como indivíduo e não como a doença da pessoa, porque a pessoa que está com aquela doença vai fazer toda a diferença. Então, é o cuidado personalizado, é a questão aqui de educar o paciente para a gente poder engajá-lo no tratamento, dividindo decisão clínica, apoio para o autocuidado. Então, tudo isso está nesse segundo pilar, que é o do cuidado centrado. Então, eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado no paciente. Isso significa que eu não estou atuando com a excelência na experiência. E o terceiro pilar, eu sei que é muito confuso porque é muita informação, mas o terceiro pilar é a excelência na jornada, que aí sim é ver toda a jornada do paciente, onde ocorrem as experiências mais difíceis, olhar todos os pontos de contato, e que significa aí a gente olhar como falaram com ele, se ele foi atendido nas questões dele. Então, é olhar a jornada como um todo. Então, para a gente olhar a experiência do paciente, é olhar por esses 3 pilares. Você me perguntou agora como começar. Incrível, né? Acho que isso Então, é bem, eu acho que é tão, parece tão óbvio, mas é tão difícil de conseguir olhar para tudo isso dessa forma, né? Sob a é a perspectiva história do dele. que o óbvio precisa ser dito, né? E Perfeito. o que eu acho é que a gente precisa ter metodologia. Se a gente não tiver metodologia, fica tudo muito etéreo, tá? Então, fica tudo muito assim, mas por onde que eu começo? Esses 3 pilares, então a gente primeiro precisa olhar para esses 3 pilares. O que eu faço desses 3 pilares? Como que eles estão estruturados? Né? E o que suporta esses 3 pilares estratégicos? Uma cultura organizacional que realmente olhe, coloque o paciente no centro. E quando eu estou falando de cultura organizacional, gente, eu estou falando desde uma pessoa que pode ter um consultório com uma secretária e com uma pessoa para fazer faxina, quanto eu estou falando de uma grande organização que Perfeito. tem aí milhares de pessoas trabalhando. Então, a cultura organizacional, ela não é a plaquinha da missão e da visão lá na parede, ela é o que acontece no dia a dia, tá? Então, quando eu tenho uma cultura que eu realmente coloco o paciente aqui como importante, o paciente no centro, eu mostro isso através de uma liderança que realmente dê exemplos de que isso aconteça, né? Então, se você tem um consultório, qual é o teu exemplo como liderança? Você tem que mostrar lá qual é a importância que esse paciente tem para você, para aquela instituição, para aquele consultório, para aquela clínica, e que a secretária ajuda a cuidar do paciente.
A faxineira ajuda a cuidar do paciente. Tem um exemplo, eu vou dando umas viajadas, gente, porque eu vou conectando com outras coisas, só estou falando da cultura ainda. Mas tem um exemplo, sempre que eu falo, do ex-presidente John Kennedy, quando ele foi visitar a NASA, que ele chega lá e ele fala lá, pergunta para o faxineiro, o que você faz aqui? Aí ele fala assim, eu ajudo o homem a ir à Lua. Incrível. Então, é esse o propósito que a gente precisa trazer para as nossas organizações. O seu colaborador, não importa o que ele faça, ele ajuda, não importa o que ele faz, ele ajuda a cuidar do paciente. E a primeira vez que eu cheguei lá na Cleveland Clinic, eu escutava muito eles falarem caregiver, caregiver, e caregiver é cuidador, né? A tradução. E eu não entendia que tanto cuidador eles tinham, ainda mais eu que vinha do mercado de assistência domiciliar. Eu achava que o cuidador era aquele que não era o técnico de enfermagem. E aí que eu fui entender que caregiver, cuidador, é todo mundo. É um médico, é a recepcionista, é a enfermeira, é o manobrista. Então, é neste espírito. Todo mundo ajuda a cuidar do paciente. E também vale dizer que a Cleveland Clinic colocou lá como a cultura dela é o quê? O patients first, é o paciente em primeiro lugar. Então, vamos lá. O que suporta os 3 pilares estratégicos? Vou repetir para vocês lembrarem. Segurança, qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada. Uma cultura organizacional que realmente privilegie o paciente no centro. Uma liderança que apoie que faça isso acontecer, porque às vezes vão acontecer coisas que não vão ser tão legais e a liderança tem que falar, não, é isso daqui mesmo, né? As métricas que a gente vai acompanhar para a gente entender o que é que a gente está movendo e melhorando, e o engajamento dos colaboradores. E também, só para reforçar, que não existe experiência do paciente sem a experiência do colaborador, porque quem entrega a experiência do paciente é o colaborador. E parece chover no molhado, mas você falou que é o óbvio que precisa ser dito, são pessoas cuidando de pessoas, né? E como é que você quer que o seu paciente seja bem cuidado se você não olha para o seu colaborador, né? Acho que se tem uma das questões da pandemia que vai dentro de toda essa maluquice, toda essa, né, essa coisa que a gente está vivendo, trouxe com muita consistência, que pelo menos agora as pessoas olham para isso, é a questão da gente cuidar do cuidador, de quem está, né, de quem está ali realizando o cuidado desse paciente, porque antes parecia uma coisa, imagina, não, tudo bem, não tem problema, e aí às vezes o cara não tinha nenhum lugar para sentar na hora do almoço, né? Questões importantes. Tem toda a razão. Kelly, para a gente trabalhar a experiência do paciente, como é que vocês conduzem, assim, para entender que experiência ele tem, que experiência eu quero oferecer, e como é que vocês conduzem, né, o sair de como está para o que eu quero ser? Como é que funciona esse trabalho? Primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da instituição. Então, é um diagnóstico por diversos olhares. Então, é um diagnóstico desde a liderança, entendendo o que a liderança diz que quer entregar como experiência, é entender como que é a experiência atual do colaborador e como é a experiência desses pacientes e familiares. Quando a gente olha para esse diagnóstico, a gente entende qual é o momento atual da instituição, que é uma fotografia daquele momento. A gente também faz uma curadoria de informações, tentando entender tudo que a instituição já faz com a experiência do paciente. Porque assim, toda instituição já faz alguma coisa de alguma forma. A grande questão é que não existe método e as pessoas não fazem isso de forma estruturada. Então, ele acaba sendo algo não sustentável. Sim. São ações pontuais. Que vão depender de pessoas e não estão, né? Não estão devidamente incorporadas, né? Isso. E aí a gente tem que olhar também, Carol, nessa jornada toda, não só quando a gente faz essa curadoria, a gente entende quanto maior a organização, mais picadas as informações estão. Muitas vezes uma área fez, ela não falou para outra. Então, para a gente não chover no molhado, como disse você, a gente faz uma curadoria de informações, levanta tudo que tudo que já foi realizado, junta todas essas coisas, faz esse diagnóstico e também a gente estrutura uma governança em experiência do paciente. Então, essa governança composta aí das diversas áreas
todas, porque é um processo transversal, envolve a instituição inteira. A gente estrutura essa governança e experiência do paciente para que este time, a partir do diagnóstico, entenda onde são os principais pontos que a gente tem aqui para trabalhar e para estruturar, e a gente começa aqui, às vezes, com projetos e programas de acordo, se a gente fizesse um planejamento estratégico da experiência, entendendo onde são os pontos que vão trazer mais resultado para a gente de forma mais rápida, e nesta estratégia de governança, a gente vai definir o que a gente quer entregar como experiência, porque isso vai ser o norte de toda a instituição, e por aí a gente vai tendo redesenho da experiência, com base nesse diagnóstico. Legal. E como é que a gente faz a segurança do paciente e a experiência do paciente confluírem, né? Você colocou como um dos pilares, mas como acontece essa confluência aí né, de intenções e de procedimentos e de ações? Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Um exemplo bem básico para a gente conseguir entender as ligações das coisas todas. Uma vez, a gente fez um grupo focal com pacientes que a gente queria entender como que tinha sido a experiência de pacientes que tinham passado por uma internação hospitalar. E tinha uma paciente que contou para a gente que ela estava com PIC, né, com acesso venoso, ela estava fazendo um tratamento oncológico, e entrou lá uma enfermeira e disse para ela que qualquer pessoa que entrasse lá para manusear o PIC dela tinha que lavar as mãos. Olha que exemplo mais básico. E óbvio, né? E como é óbvio para a gente que é profissional de saúde, a gente não fala. Por quê? Porque o óbvio não é óbvio para a gente, mas não é óbvio para o paciente, gente. O que aconteceu? Entrou lá uma técnica de enfermagem, foi manusear o PIC sem lavar as mãos. E ela disse assim, aqui não, pode ir lá lavar as mãos, que foi a enfermeira-chefe que me disse. E ainda disse que a técnica não gostou. Num evento desse, vocês imaginem, a gente evitou, na verdade, um evento adverso, uma infecção, etc, etc. Com uma simples questão de comunicação. Então, a questão da segurança e da qualidade, a gente precisa envolver os pacientes para que eles tenham este olhar e para que eles sejam nossos parceiros no cuidado. A gente acha que toda a questão de segurança e qualidade é óbvia, e a gente também reclama muito que eles olham só a questão de hotelaria e tal. Só que, gente, as pessoas normais, que eu digo, que não são técnicas, que não são da assistência, elas não têm obrigação de saber questões técnicas. Lógico. Cabe a gente informar, cabe a gente trazer o usuário, o paciente, para a gente entender as questões dele e ver como que a gente consegue envolvê-lo no cuidado. Então, assim, nesse nosso assessment, tudo que a gente faz aí de diagnóstico, a gente vê lá, você se sente seguro dentro dessa instituição, mas não seguro na segurança patrimonial, né? Então, a gente traz essas questões para a gente começar a trazer luz para determinadas coisas que eles não têm a menor consciência. E daí a gente começa a trabalhar com o paciente, né, para que ele seja parceiro no cuidado. Então, tanto com o paciente quanto com a família. E no fim do dia, Carol, o que a gente precisa trazer é desfecho clínico, são melhores desfechos. Então, quando a gente fala de experiência, não é só a gente medir satisfação, não é só a gente medir NPS, a gente tem que começar a trazer aqui a questão dos PRONs e dos PRANs, né? Possivelmente as pessoas já sabem muito disso, mas os PRONs são os Patient Reported Outcome Measure e os PRANs, os Patient Reported Experience Measure, que são resultados que importam para o paciente. O PRON são desfechos, né, resultados clínicos que importam para o paciente, e os PRANs, eles estão mais ligados à questão experiencial. Então, se ele se sentiu envolvido no tratamento, como trataram ele. Então, a gente, na verdade, tem que fazer um mix desses dois indicadores. Mas tudo isso ainda é muito longe para quem nem começou a fazer o beabá. Então, quando a gente fala que não tem que medir, que não é só satisfação, que não é só NPS, mas tem gente que nem mede isso. Então, se vocês começarem a medir isso, pelo menos vocês já têm aqui alguns insights de trabalhos para vocês fazerem, até isso caminhar para desfecho clínico.
Mas experiência, gente, é trazer resultado clínico, é trazer reputação junto à comunidade, é trazer lealdade do cliente, é trazer satisfação e também resultados financeiros. É claro, né? Porque tá tudo junto, né? A organização de saúde também precisa sobreviver, né? Não tem. É isso E a gente aí. está no É. mercado. Não é só, Carol, o bonitinho, É como falavam lógico. para mim lá no começo. Ai, que bonitinho, no fim do dia, onde a gente ganha dinheiro com isso? Tem que trazer resultado financeiro também, Lógico. porque senão não tem sustentabilidade. E acho que é interessante colocar que, inclusive, quem trabalha no SUS tem que ter resultado financeiro. Você não vai receber mais dinheiro, pelo contrário, você tem que gerir melhor o dinheiro que você tem disponível. É isso E aí. a questão da experiência acaba influenciando em uma série de aspectos. Você vai descobrindo tarefas que não precisavam ser cumpridas, você vai descobrindo que você submete o Retrabalho, né? paciente a situações de estresse que não necessariamente deveriam acontecer. Você, na verdade, passa a ser mais uma perspectiva pelo qual você avalia a performance da sua organização. Acho É que isso isso mesmo. é muito, muito interessante. Eu acho que é bacana, né, Kelly, porque do jeito como as coisas as pessoas, às vezes, parece que trabalhar a experiência do paciente é uma coisa muito distante, que é só para a organização que já está num nível de uma autoridade altíssimo de gestão da qualidade, de segurança, ou que tem um budget para poder investir nisso, quando, na verdade, é muito o que eu falo sobre acreditação, né? A acreditação é uma ferramenta incrível quando bem utilizada, mas você pode trabalhar numa organização que nunca vai alcançar a acreditação. O que não quer dizer que os requisitos de qualidade, né, as boas práticas colocadas pela acreditação não possam ser trabalhadas na sua organização. E eu acho que a experiência do paciente vai na mesma pegada. Você pode não conseguir fazer um planejamento estratégico de experiência, mas você pode aprender a olhar sob a perspectiva do paciente e entender que, de repente, os seus processos estão levando ele a querer bater no médico no final, né? Porque o cara espera, porque o cara fica num É ambiente isso. com ruído estressante e todas essas Tem questões, que né? começar, tem que começar, gente. Então não adianta a gente querer Beleza. sair correndo, ser maratonista, se a gente nem está engatinhando ainda. É. Ontem eu estava, Carol, com a turma de mentoria e tinha uma aluna que falou assim para mim, Kelly, eu trabalho num hospital público, acho que é de Goiânia, e no nosso hospital eu estou estruturando as linhas de cuidado e a gente não faz, a gente não mede nada. Eu estou vendo aí que você está falando de métrica, mas eu acho que a métrica tem que vir depois de eu estruturar a linha de cuidado. Eu falei assim, olha, uma coisa não anula a outra. A gente precisa, sim, estruturar as linhas de cuidado, e depois aqui a gente vai ter indicadores clínicos muito mais robustos e tal. Mas isso não significa que eu não tenha que entender como que as coisas estão no dia a dia. Então, para quem não faz nada, implementa um NPS, entendeu? Porque aqui você já vai ter um cheiro do que acontece. E o NPS, gente, para quem não sabe, é o tal do Net Promoter Score, que é aquela única pergunta, né? Você indicaria essa instituição para os seus amigos e familiares? Então, dentro dessa metodologia toda aí que foi desenvolvida por um americano, tem todo o fator psicológico e tal. Se a pessoa responde, então é de 0 a 10. Se a pessoa responde de 0 a 6, ela é detratora, ela vai falar mal de você. Então, psicologicamente, tem um estudo que está comprovando isso. De 7 a 8, ela é neutra, não vai falar nem bem nem mal. E de 9 a 10, ela vai ser promotor, vai falar bem de você. Então, você pega os promotores menos os detratores e você tem aqui um percentual do seu NPS. Esse é um indicador que muitas instituições de todo tipo de negócio têm utilizado. Mas, para mim, hashtag fica a dica, não vale de nada ter só esta pergunta. Porque essa pergunta, você não Você vai tá fazer o bom, que você só com sabe que ela, tá né? mal e que tá bom, mas o quê? Então, para mim, o que eu sempre indico, faça a segunda pergunta: qual é o motivo da sua nota? Porque o motivo da sua nota, você vai saber o que está te derrubando ou o que está te levantando. Mesmo assim, é só um cheiro da operação, mas no dia a dia você está sabendo o que está acontecendo, entendeu? Então, começa por alguma coisa, é isso. E Não. isso já vai fazendo você se mover. E aos poucos você vai compreendendo e entendendo as suas necessidades e como você vai fazer esse tipo de avaliação, né? Porque também não Isso mesmo. adianta ir lá buscar uma ferramenta de avaliação que
você vai tentar encaixar na sua organização e às vezes ela não encaixa direito. Você vai, né, gastar uma baita de uma energia aí numa ferramenta que não vai te atender e que não vai te trazer informação para você tomar decisão, que acho que é a grande questão que a gente tem que trabalhar aí todo dia. O que é só vale falar, Carol, que não adianta só a gente medir e a gente não fazer nada com essas informações. A grande questão tá bom, eu estou sabendo, mas e aí? Então, é assim, é trazer a informação e transformar. Essa é a grande chave. Isso é experiência, é transformar o que não está legal. Na verdade, é o futuro da gestão da qualidade. Bom, é a gestão da qualidade, mas o futuro é esse: ou você melhora, ou você tem essa informação, busca essas informações e melhora, ou você não é sustentável a médio e longo prazo. Né? Acho que essas organizações precisam entender que ficar parada ali, a gente sempre fez assim e deu certo, já não está adiantando mais, né? Você já está perdendo o bonde, você nem percebeu ainda. Kelly, muito, muito, muito obrigada. Acho que essa é a primeira de várias entrevistas. Você já está convidada para voltar aqui quantas vezes você quiser e a gente vai, com certeza, eu vou te convidar de novo para várias entrevistas e conversas. É um prazer. É um prazer, Carol. É um prazer, conte comigo. E é uma coisa importante. Quem tiver dúvida sobre qualquer questão que a Kelly colocou aqui, pode mandar nos comentários do vídeo aqui no YouTube, pode mandar nos comentários do direct do Instagram, que eu prometo que eu faço chegar na Kelly e transmito a resposta para vocês, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê por aqui. Tchau, gente. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, Carol. Tchau.